de volta ao nosso canal e agora vamos apresentar uma cronologia do coronavírus aqui no Brasil. No dia 26 de fevereiro de 2020, é registrado o primeiro caso no Brasil de um homem que fez uma viagem à Itália a trabalho e, na ocasião, o coronavírus já está presente em 40 países e já tem 2.700 vítimas e mais de 80 mil infectados. Em 10 de março, o presidente e o seu gabinete visitaram o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Na ocasião, tanto Trump como o presidente brasileiro afirmavam que tudo não passava de uma grande fantasia ou então que isso era simplesmente uma gripezinha. Dia 12 de março, portanto 2 dias depois, o chefe da SECOM, que é a Secretaria de Comunicação, Fábio Weingarten, ele tem então o coronavírus. Ele também era integrante da comitiva dos Estados Unidos no dia 10 de março. E dia 15 de março, então, nós temos alguns atos aqui nas cidades, aliás, em várias cidades, e esses atos eles querem o fim do Congresso Nacional e também do Supremo. E o presidente, então, ele faz parte dessas manifestações, cumprimentando apoiadores, apesar de que a Organização Mundial da Saúde e também os governos dos estados brasileiros recomendam que não se faça isso, não tenha aglomeração e não também se aproxime das pessoas, ou seja, se mantenha no isolamento social. Os governos dos estados, a partir do dia 15 de março, então, param e vão definir como será a quarentena. E dia 17 de março, o Brasil, então, possui vítimas, tanto no estado de São Paulo, um homem de 62 anos com um quadro de diabetes e hipertensão, e o Rio de Janeiro, um outro caso com uma pessoa de 69 anos, também tem o registro de falecimento por coronavírus. Apesar de que é importante lembrar que pode ter ocorrido morte por coronavírus, mas o registro ele é feito com a informação de pneumonia aguda ou insuficiência respiratória. E no dia 17 de março, o Covid-19 no mundo ele começa a assustar. O Reino Unido com 2.716 casos, o primeiro-ministro Boris Johnson continua a afirmar que também é uma gripezinha, algo passageiro, né? Depois, mais tarde, ele, no dia 6 de abril, por volta do dia 6 de abril, ele será internado e vai receber tratamento em UTI, né, por conta do coronavírus. Os Estados Unidos apresentam 13 mil casos, França um pouquinho mais de 10 mil, a Alemanha um pouco mais de 15 mil e a Espanha com um pouco mais de 17 mil. Todos esses países, no dia 10 de abril, apresentam números acima de 100 mil. O caso dos Estados Unidos, no dia 10 de abril, já estava perto de 500 mil casos. O dia 18 de março, a comitiva do presidente, né, que foi a Miami no dia 10 de março, portanto 8 dias de diferença, ele apresenta 18 infectados. Dentre eles está o ministro Augusto Heleno e o ministro Bento Albuquerque das Minas e Energia, né? Há também questões que apontam que o presidente ele teve teste negativo, né? E mais casos da comitiva são confirmados e então o governo resolve afastar os funcionários que atuam no Planalto diretamente com essas pessoas, para evitar, digamos, um aumento da contaminação. E dando sequência nesse contexto, o ministro Paulo Guedes, então, resolve anunciar que o governo vai pagar um voucher de R$ 200 aos trabalhadores informais. Esses trabalhadores, segundo dados oficiais do IBGE, representa 41% da força de trabalho, ou 40 milhões de pessoas, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Até então, o governo só tratava do trabalhador formal. Porém, até 10 de abril, não há registro de que tanto o trabalhador formal como o informal tenha recebido qualquer ajuda federal. Dia 21 de março, todos os estados brasileiros estão com o Covid-19. Então, o último estado foi Roraima,
ele registrou 2 infectados, e então agora, no dia 21 de março, o Brasil todo tem registro de Covid-19 ou coronavírus. Importante lembrar que no caso da região norte, muitos estados, muitos vilarejos, eles estão afastados e ligados por rio, então por via hidroviária, com viagens de 2 horas, 3 horas, até 6 horas de barco. Então, essa distância faz com que os registros oficiais eles demoram um pouco a ser consolidados. E no dia 21 de março, nós vamos perceber que o governo do estado de São Paulo ele decreta oficialmente o início da quarentena e pretende ir até 7 de abril de 2020. No dia 23 de março, então, o governo ele resolve restringir a entrada de estrangeiros, né, por via aérea, uma tentativa de conter o avanço do coronavírus, sobretudo de pessoas vindas da Europa e, é claro, deixando de fora os brasileiros natos. Aqui no dia 24 de março, então, o presidente, ele mais uma vez faz um pronunciamento e ignora a recomendação da Organização Mundial da Saúde e também os números que são assustadores aqui pelo mundo, né? Diversos países no mundo se aproximam do caso dos Estados Unidos, no dia 24 de março, já está com 200 mil casos, né? Itália e Espanha começam a assustar o mundo, porque também foram 2 países que ignoraram inicialmente esse problema e estão perto da casa dos 110 mil infectados. E aí o governo brasileiro ele ainda continua dizendo que esse Covid-19 ele é simplesmente uma gripezinha ou uma histeria popular ou uma pandemia causada pela própria mídia, né? Claro que o governo brasileiro, nessa ocasião, começa a receber protesto, né? Então os panelaços começam a acontecer. Dia 25 de março, os estados mantêm medidas de isolamento, que é o melhor remédio contra o avanço da coronavírus. Os governadores de 26 estados fazem videoconferência e então eles acertam a regra de isolamento social na tentativa de conter o vírus. Dia 26 de março, tanto Goiás e Santa Catarina acabam registrando as primeiras mortes por coronavírus. E, nesse caso, nós vamos perceber que o Brasil como um todo já possui em todos os seus estados pelo menos um registro de uma morte. A região sudeste é uma região bastante afetada pela pandemia, né? O caso do dia 29 de março, nós vamos ter o presidente, mais uma vez, ignorando as recomendações da Organização Mundial da Saúde e também dos governos locais, e faz visitas e provoca, sem dúvida, aglomeração, porque as pessoas querem tirar selfie com o presidente, e isso, então, é uma questão que acaba colocando em risco não só o próprio presidente, mas também a população que o cerca. No dia 31 de março, o ministro da Justiça autoriza a Força Nacional a ajudar no combate ao coronavírus. Essa Força Nacional, ela então tem poderes para manter em funcionamento os centros de saúde, né? Utilizar reforço contra eventuais desatenção dos centros de saúde para não atender a população, e a decisão ela passa a valer até 28 de maio de 2020. Dia 31 de março, portanto, a sociedade começa a se manifestar contra o presidente. E cidades como São Paulo e Rio de Janeiro são 2 metrópoles que mostram essa insatisfação, né? E em algumas capitais ocorre a projeção de palavras em prédios contra o presidente da República. E dia 1º de abril, portanto, é sancionada uma ajuda de até R$ 1.200 para trabalhadores informais. Lembra, os trabalhadores informais, segundo o IBGE, representa 41% da força de trabalho, ou algo perto de 40 milhões de pessoas,
Essa ajuda emergencial vale por 3 meses e tem um valor de R$ 600 mínimo e pode chegar até R$ 1.200 nesse caso. Em 1º de abril, o Brasil confirma o primeiro caso entre os indígenas. E isso, então, foi exatamente uma jovem de 20 anos que havia trabalhado com um médico e ela, então, estava sendo monitorada e é do município de Santo Antônio do Içá, no oeste do Amazonas. E ela, então, fazia parte de um grupo de 27 pessoas que estava sendo monitorada por ter atuado junto com esse médico que apresentou o diagnóstico positivo. Dia 6 de abril, a ameaça de demissão do ministro da Saúde gera um certo desconforto entre o presidente e outros apoiadores. Mas, no final do contexto, o ministro da Saúde acaba ficando, apesar de que o governo começa a dizer que os seus ministros, ou pelo menos alguns deles, querem ser estrela e que ele pode demiti-los usando simplesmente uma caneta. E no dia 6 de abril, o governo de São Paulo, então, faz uma análise do quadro. O Brasil apresenta números assustadores, já está perto de 10 mil casos, né? No dia 10 de abril já está com 11 mil casos, né, e apresenta um número crescente de mortos. E no dia 6 de abril o governo resolve então ampliar a quarentena até 22 de abril. Né? A primeira foi até o dia 7 de abril e agora estende até dia 22 de abril, com possibilidade de revisão para mais ou para menos. E no mesmo dia 6 de abril, o Senado vota o auxílio emergencial para a população e os trabalhadores em geral. A proposta do governo inicialmente era o dos R$ 200, que chegava perto de $40. E no dia 8 de abril, no fim da noite, ou melhor dizendo, no início da noite de quinta-feira, né, dia 8 de abril, o governo então ele sanciona uma ajuda de R$ 600, que dá mais ou menos $119 e podendo chegar até R$ 1.200 por família. E isso atende principalmente trabalhadores de baixa renda, que devem fazer um cadastro junto à Caixa Econômica Federal e depois então eles serão selecionados para receber ou não esse auxílio. De concreto, o governo brasileiro não tem apresentado nada e nenhum recurso financeiro foi disponibilizado para os trabalhadores. Apenas o sistema financeiro conseguiu recursos de 1.200 bilhões para manter a sua liquidez. O que resta, sem dúvida nenhuma, é apenas a participação dos governos estaduais que tentam fazer com que a população entenda que o isolamento social é a melhor saída contra o avanço do coronavírus. Não esqueça sempre de consultar as nossas fontes, né? E sempre de fazer um like aqui nesse nosso canal e ajudar aqui na divulgação das nossas informações.